Espírito Santo tem colocado nos nossos corações para esse domingo um tema apaixonante para todos nós, particularmente para um grupo tão grande de pessoas que está aqui hoje à noite, que tem uma paixão singular pelo Espírito Santo. Posso ouvir um aleluia? Eu lembro que desde que comecei a servir ao Senhor junto com a Sinorá, sempre fomos tão dependentes da obra do Espírito Santo por saber que como seres humanos somos tão limitados, extremamente limitados, para podermos pensar em agradar a Deus ou fazer alguma coisa para a glória de Deus na terra. Mas o Espírito Santo sempre nos surpreendeu e abrimos mão de algumas coisas por amar o Espírito Santo. E hoje eu quero falar de um versículo na Bíblia muito conhecido de todos vocês. Nosso tema de hoje é vivendo no poder do Espírito Santo. Diga assim, vivendo, bem bonito, vivendo e andando no poder do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Efésios capítulo 5, verso de número 18. Diz assim, quero ler a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como a nécios, e sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E agora o verso de número 18, que diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Na minha tradução diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não quero gastar nem um minuto hoje falando sobre álcool. Não quero, vocês conhecem, sempre falo muito sobre isso. Não quero hoje à noite gastar tempo falando o que a igreja não deve fazer, mas quero gastar tempo falando o que a igreja deve fazer. E a Bíblia diz que a igreja deve se encher do Espírito Santo. Faz assim, diga, se encher. Bem bonito, se encher do Espírito Santo. E é em cima desse tema que nós queremos pensar um pouco sobre esta obra maravilhosa que já conhecemos e que queremos continuar conhecendo cada vez mais. O livro de Atos, que fala tanto do Espírito Santo, ele poderia ser chamado o livro dos Atos do Espírito Santo, porque há tantas obras que nós entendemos que ela foi realizada na igreja primitiva pelo Espírito Santo. E sem o Espírito Santo jamais esta obra teria sido realizada. Queridos, eu já vi em muitos lugares, tanto no Brasil como fora do Brasil, aquelas igrejas chamadas igrejas mortas. Elas estão mortas porque deixaram a fonte de vida. Sem o Espírito Santo, a igreja morre. Sem o Espírito Santo, o cristão tem a sua vida apagada. Sem o Espírito Santo, não há vida na igreja. Por isso, Paulo nos exorta que nós devemos andar no Espírito Santo. Não devemos jamais satisfazer a vontade da carne. Paulo também diz em Gálatas capítulo 3, que alguns irmãos, eles começaram a sua vida cristã andando no poder do Espírito Santo, mas se tornaram insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora estão querendo acabar pela carne. Diga, não será assim comigo. Diga, eu comecei no Espírito e eu vou terminar andando no poder do Espírito. Diga assim, essa igreja começou
no Espírito. E ela vai continuar andando no Espírito. Queridos, é muito interessante quando eu peço para vocês falar algumas coisas. Eu peço também que você o faça como uma profecia. Aquilo que realmente você crê que vai acontecer e você quer muito que aconteça. Diga assim: o louvor desta casa começou no Espírito e ele vai continuar andando no Espírito. Alguns homens na Bíblia, eles começaram andando no Espírito, mas depois de alguns anos, eles perderam a paixão por andar no Espírito. Alguns homens admiráveis, que realizaram obras admiráveis, que tiveram um chamado admirável, começaram no Espírito, mas terminaram na carne. Eu queria lembrar de um deles, o rei Saul, de 1 Samuel capítulo 10, do verso de número 9 até o verso de número 10, que diz assim: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração num outro homem. Repita: Deus mudou o seu coração num outro homem. Deixa um pouquinho mais lá, por favor, irmão querido, só para eu terminar de ler o verso. Isso. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. Na minha tradução diz: Deus mudou o coração de Saul num outro homem. Quem aqui, pelo poder do Espírito Santo, já teve o seu coração mudado? Diga aleluia. Deus mudou o seu coração. Deus mudou o meu coração, como Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais começaram a acontecer a partir daquele dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Deixa-me perguntar: quantos de vocês já foram tomados pelo poder do Espírito Santo de Deus? Diga glória a Deus. Eu gosto de pensar nisso. E eu creio que o Espírito Santo vai voltar a fazer esta obra. Eu estava lendo o livro de Atos. É muito interessante no livro de Atos, no derramar do Espírito Santo, que naqueles dias, quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, foi um derramar tão forte, que algumas pessoas foram confundidos com bêbados, de tão cheios que eles estavam do Espírito Santo. Eu oro para que esses dias volte na igreja de novo, que seja dias de derramar, que pessoas fiquem tomadas pelo Espírito Santo de Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 35. Agora nós vamos ver como Saul vai terminar os seus dias. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve pena de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Um homem que começou tão bem, mas terminou tão mal. Queridos, o mais importante não é como nós começamos, mas é como nós vamos terminar a nossa vida. Um outro homem que eu admiro, chamado dele, Sansão, Juízes capítulo 13, a partir do verso 3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: eis que agora és estéril. Eis que agora, e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Eu vou ler aqui na minha, essa minha tela aqui, a letra está muito ruim para eu ler, então eu vou ler aqui. Vai ter algumas traduções diferentes, mas aí fica melhor para mim. Você pode acompanhar lá, eu vou lendo aqui, tá bom, irmãos? Obrigado, tá? Vou ler de novo. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho.
Agora, pois, guarda-te beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Queridos, pensa no nascimento de uma criança tão extraordinariamente uma manifestação da parte de Deus. Um homem que, como vocês sabem, os milagres que Deus operou através de Sansão. Um homem que começou andando no Espírito. Mas veja como esse homem terminou na carne. Juízes 16, verso 20. E disse-lhe ela: os filisteus vêm sobre ti. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda outra vez como dantes, e me sacudirei. Porém ele não sabia. Eu penso que esse é um dos versículos mais tristes da Bíblia. Porém ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Queridos, é muito triste pensarmos num homem que foi tão usado por Deus, e agora o Espírito do Senhor não está mais sobre ele. Há um outro casal tão abençoado na igreja, Ananias e Safira, lá na igreja de Atos, participando da vida da igreja, se envolvendo com a obra da igreja, renunciando tantas coisas por amor a Deus e ao seu reino, começando tão bem, a ponto de vender a sua propriedade para participar da obra que o Espírito Santo estava fazendo naqueles dias. Um casal que começou no Espírito, mas agora veja o que acontece. É possível a igreja hoje, é possível termos na igreja hoje pessoas que já experimentaram algo extraordinário de Deus. Porém, num determinado momento, como Ananias e Safira, Satanás lhe roubou aquela unção gloriosa da parte de Deus e começou a colocar pensamentos humanos. A fé começou a tornar-se racional e, ao invés de continuar naquilo que era o seu propósito, deram apenas a metade daquilo que deveriam dar a Deus. Não apenas os seus bens, mas o seu coração também estava pela metade. E Deus não aceita a metade. Ou somos todos de Deus, ou não somos nada de Deus. E a Bíblia nos mostra como eles terminaram. Queridos, nós encontramos o Espírito Santo sempre procurando manifestar o seu poder no meio da igreja. É possível ainda hoje que algumas pessoas, algumas famílias, ou algumas igrejas, temos começado tão bem na obra do Espírito, nos movendo no Espírito, experimentando coisas extraordinárias do Espírito Santo, mas aos poucos nós vamos nos afastando, nós vamos entristecendo o Espírito Santo. E uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, e uma das características de uma pessoa triste é ficar calada, é se fechar. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, ele para de falar conosco, ele para de se manifestar, ele para de agir no meio da igreja, ele para de agir no meio da família, ele para de agir no nosso meio. Por isso eu desejo que nessa noite eu e você tenhamos no nosso coração a vontade de alegrarmos o Espírito Santo. Ao longo da história, nós vimos muitas vezes Deus visitando o seu povo. Deus nunca deixou de olhar para corações famintos,
para ali derramar o seu Espírito Santo. Olhando algumas histórias nesta semana, estudando um pouquinho sobre isso, tantos momentos especiais, pessoas tão simples, que elas atraíram a presença do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, esse ano nós estamos completando 500 anos da reforma de Martim Lutero. Uma reforma tão importante para a vida da igreja e para o cristianismo. Esse movimento, esse homem, todo esse movimento que aconteceu, né, no século XVI, ele criticava as ações da Igreja Católica e ele propunha caminhos novos para o cristianismo. Isso resultou, né, num movimento que transformou a realidade daqueles dias e também chegou até os nossos dias. Esse movimento teve muito apoio, não apenas, né, do povo simples, mas também da nobreza da Alemanha e da Europa, que desaprovavam o capitalismo e a forma como as pessoas utilizavam o dinheiro. Algumas causas do coração de Lutero, que deve ser também a minha e a sua causa. Ele era contrário à prática do comércio na igreja e principalmente à prática da indulgência na igreja católica. De acordo com esta prática, bastava alguém pagar a igreja para se livrar dos seus pecados. A venda de indulgência foi um recurso usado para angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Lutero também criticava e queria ver transformado pelo poder do Espírito Santo o poder da igreja centralizado nas mãos do Papa. Ele também estava descontente com a forma como a Igreja Católica usava da política para angariar vantagens naquele dia. Lutero, então, ele se levanta para mostrar que a Bíblia deveria ser a única regra de fé e prática. Os membros da igreja não poderiam ler a Bíblia, mas agora, através de Lutero, o Espírito Santo traz de novo a palavra de Deus para as mãos do povo de Deus. Parece uma coisa tão simples para nós hoje, lermos a Bíblia, mas foi necessário uma grande obra do Espírito Santo. Nós podemos ver logo depois, né, do século XVII, século XVIII e até o XIX, quando muitos avivamentos impactaram a terra como obra manifesta do Espírito Santo. Esses avivamentos foram experimentados pelo povo de Deus. A presença de Deus era visível no meio do seu povo. A oração era fervorosa e o louvor era sincero. Diga graças a Deus. Convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade, desejo profundo de perceber a presença de Deus, desejo profundo de não apenas ouvir uma pregação, mas poder viver aquilo que eles eram ensinados. Algumas verdades importantes vieram nesses dias de avivamento para o meio do povo de Deus. Spurgeon, em 1834 e 1892, era um professor de crianças na escola bíblica dominical, e ele viu o pai se convertendo com o testemunho dos seus filhos. Spurgeon foi poderoso na pregação, sinais e prodígios eram comuns em suas reuniões. Esse avivamento iniciou-se na Inglaterra e alcançou outros países ao redor do mundo. Moody também viveu, né, de 1837 a 1899 nos Estados Unidos, uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Com a pregação deste homem, estima-se que 500.000 pessoas entregaram a sua vida a Cristo. Dedicou-se a ensinar a Bíblia, dedicou-se a ministrar para as crianças, e o número aproximado de 12.000 crianças foram alcançados através do ministério deste homem. Queridos, eu creio que nesses dias nós também haveremos, pela misericórdia de Deus, de experimentarmos coisas extraordinárias de Deus na nossa vida. Queridos, o que é que o Espírito Santo faz quando Ele vem sobre nós e sobre a vida da igreja? A primeira coisa,
ou uma das características é: Ele nos ajuda a glorificarmos a Deus. Vou repetir, o Espírito Santo nos ajuda a glorificarmos a Deus. Vou dizer mais uma vez, o Espírito Santo nos ajuda a glorificarmos a Deus. Atos 10, 44 e 46, está escrito assim: Então Pedro ainda dizia estas coisas, e desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, os crentes que eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o Espírito Santo. E eles ouviram falar em línguas e glorificar a Deus. E eles ouviram falar em línguas e magnificar e glorificar a Deus. Queridos, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Não espero ter uma igreja emocionada para glorificar a Deus. Eu espero ter uma igreja inspirada no Espírito Santo para glorificar a Deus. Espírito Santo dará essa liberdade. Não como uma competição para ver quem dá glória a Deus mais alto, mas como uma expressão de gratidão pela presença dEle dentro de nós e pela presença dEle na obra. Quando eu estou daqui da frente olhando alguns de vocês, eu tenho tanta vontade de ficar dando glória a Deus, nem pregar. Quando eu vejo o Jair e a obra de Deus na vida dele, já que coisa, era das drogas, era perdido, agora está aí louvando a Deus. Essas coisas devem nos levar a glorificar o nome do Senhor. A igreja precisa ir experimentando conscientemente isso, irmão, não por imposição, nem por força, mas dando liberdade ao Espírito Santo. À medida que o Espírito Santo vai trazendo na sua mente lembranças das obras que Ele fez, nós devemos ir glorificando ao Senhor, com muita liberdade no Espírito de Deus. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na igreja é fortalecer a nossa fé. O batismo com o Espírito Santo constrói e fortalece a nossa fé. Judas 1,20 diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé e orando no Espírito. 1 Coríntios 14,4 diz assim: Ora, o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Hoje nós já fomos abençoados através da edificação pessoal, orando em línguas, porque a Bíblia diz que isso é para nossa edificação, ou seja, para o nosso fortalecimento. Mas eu também já fui abençoado nessa noite por palavra profética. Eu recebi 2 palavras proféticas hoje à noite. 2. Muito simples. 2 palavras. Quantos querem ouvir o que eu ouvi hoje à noite? Você gosta de profecia? Da palavra profética, eu gosto disso. Porque a palavra profética é um apontamento do que Deus está fazendo e nós não estamos vendo. Mas Deus está fazendo. Ele está dizendo, é por aqui que eu vou lá. É isso que eu vou fazer no meio da igreja. Então vem aqui Reni. E vem aqui Edneia, para repartir a palavra profética. E eu estou orando para que Deus levante profetas no meio da igreja, de uma forma muito simples, irmão. Eles vêm, falam comigo a profecia, eu entendo a profecia, e eu sou canal de Deus, então a profecia pode chegar na igreja. Não é meu costume dar microfone para o profeta que levanta, é assim diz o Senhor. Não, eu quero ouvir a profecia, porque a Bíblia diz que é para julgar a profecia. É para julgar as coisas, não é para fazer as coisas de qualquer jeito, não. Então, eu amo a profecia e eu quero julgar com os pastores e aquilo que Deus me der. E o que eu percebo que é de Deus, eu quero que a igreja receba. Veja que linda essa profecia. Essas 2 que eu recebi hoje à noite, mas é para a igreja.
Porque aonde está o Espírito de Deus, a profecia é liberada. Veja só. Paz, meus irmãos. A palavra do Senhor para o pastor é de que ele tem duas pessoas ao lado dele. E essas duas pessoas seguram ele para que ele possa enfrentar as circunstâncias. Essas pessoas estão se mantendo ele em pé. E essas pessoas foram colocadas, escolhidas para isso. Eu não vou citar o nome delas, mas essas pessoas estão ali. Já conversei com elas, apresentei elas, orei junto com o pastor com elas. Essa ação é de mostrar de que Deus está agindo na vida do pastor. Só que o pastor está com essas duas pessoas ao lado, mas atrás dele, e aí eu achei interessante a palavra disso, é que um pé atrás, não é um passo, é um pé, bem colado, um pé atrás, tem mais 10 pessoas. Essas 10 pessoas estão fileiradas, estão firmes ali, ajudando o pastor, estão junto com ele, olhando para frente, olhando para aquilo que vem. Atrás desses 10, vem vindo uma multidão, e vem vindo de 10, vem 20, vai indo até 3.200. Aleluia! 3.200, eles estão perfilados, eles estão alinhados, eles estão firmes ali, não estão movendo-se nada, olhando para frente. Saindo de 3.200 para 4.500, 4.600, eles estão também perfilados, eles estão em fila também, estão firmes ali. Só que já alguns já não estão tanto assim, mudam um pouco, passando para 5.200, continuam perfilados, mas já não estão mais seguindo uma ordem, já não estão seguindo reto, uma fileira correta. Passando disso, vai até 7.200. Em 7.200, quando chega nessa maneira, eles já não seguem mais uma ordem. Eles já não seguem mais. Eles estão perfilados, mas não estão seguindo aquilo. O que passa disso, eles já não saberão nem por que estão ali. Dentro disso, vindo para trás, vindo novamente à frente, o pastor sendo segurado, firmado por esses dois irmãos, e junto com ele esses que estão atrás, porque à frente vem um inimigo, vem um ser todo de preto, e ele urra. Isso eu já falei uma outra vez para o pastor. Ele vem urrando, e ele vem com 2 espadas na mão, e quando ele vem, atrás dele vem uma grande nuvem, e essa nuvem vem cheia de demônios. E quando ele vem para enfrentar o pastor com as suas 2 espadas, a ordem de Deus, a palavra de Deus diz para o pastor assim: não se curve, porque se você se curvar, ele vai sobrepor sobre você. O pastor se coloca em pé então não abaixe a cabeça, porque se você abaixar a cabeça, ele vai sobrepor sobre você. Olhe firme, olhe para frente, olhe. E quando falava isso, dizia: se você olhar, mas desviar o olhar, ele vai sobrepor sobre você. Olhe firme, em frente, olhe para ele. Olhando para ele, ele virá, mas ele voltará. E ele voltará dizendo: não me derrotou, eu ainda voltarei. E ele entra no meio das nuvens. Essa é a palavra para o pastor, para que ele se fique firme, que essa igreja fique firme, voltada pelo Espírito de Deus. Maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. 3.200. Diga graças a Deus. Diga assim: faço parte disso. 4.600. Diga: minha família vai fazer parte disso. 5.100. Meus netos estão chegando para fazer parte disso. 7.200. Isso é promessa de Deus, irmão. Encontrei o Ademar de Campos ontem lá em Blumenau, ontem à noite, e ele disse assim: pastor, eu lembro quando eu fui a primeira vez na Shalom, acho que foi a Juliana que chamou. Ele disse: eu lembro que eu estava lá numa salinha com vocês, o templo era pequeno, e havia promessa de Deus sobre a vida de vocês.
E hoje ele falou: tamanho que eu vejo é Shalom. Eu já vi quanto Deus cumpriu essa promessa. E sabe, agora para esse novo capítulo, Deus está dando a promessa de novo. Diga aleluia! É Deus prometendo, irmão. Talvez aquele seu filho que está desviado, você tem que se alegrar com essa promessa. Seu filho vai ser alcançado nessa promessa, meu irmão. Você tem que vibrar com as promessas de Deus. Porque são 4.100 pessoas, não é anjos. É gente que vai vir. Diga assim: eu creio que a minha família vem nessa. Levante sua voz e ore, diga: Deus, põe minha família nessa. Deus, põe minha família nessa. Deus, eu clamo por isso. Querido, isso é obra do Espírito Santo. É assim que nós temos que orar e receber a palavra de Deus. Senhor, eu creio, meu Deus. Eu creio. Eu creio. Não é força na emoção, mas é força na fé. Com entendimento e dizendo: Senhor, eu creio, isso vai acontecer, meu Pai. Isso vai acontecer. Ok, obrigado, Reni. Deus te abençoe. Edné. Paz, igreja. Hoje, quando a gente estava na hora do louvor, o Senhor me mostrava, assim, a igreja nesse tempo, agora, até hoje, sendo assim, tipo, oprimida. Como que se fosse, assim, algo assim, como um gigante, assim. Ele estava sugando, como se fosse assim, a força da igreja, a força das pessoas. E quando eu estava orando, o Senhor falava assim para mim: ó, hoje eu mudo a situação do meu povo. Aleluia. E o Senhor mostrava, chegando 2 anjos, um se posicionando ali e outro ali. Quando esse anjo se posicionou, o Senhor me mostrava assim, como se fosse esse gigante perdendo as forças. E o Senhor falava assim, ó, hoje eu começo a arrancar a força desse gigante que tem assustado, que tem tentado amedrontar o povo dele. E o Senhor me mostrava assim, esse anjo passeando aqui no altar. E quando o anjo começou a passear, ele começava a trazer assim uma força diferente para a igreja. Então, o Senhor falou assim que hoje ele começa a trabalhar de maneira diferente nas nossas vidas. Ele vai fazer algo que nós vamos ficar assim surpresos. E eu creio que eu sinto assim, quando eu sinto o anjo, quando eu vejo o anjo passeando, quando Deus tem algo para fazer o sobrenatural, eu fico assim, eu estou com as minhas, eu quase não consigo ficar em pé. Então é isso que Deus me mostra hoje aqui na igreja. Então Deus já me mostrou esse anjo posicionado, trabalhando por nós, em nosso favor. E Deus estava dizendo assim para falar para o pastor que ele faz muitas coisas novas hoje no nosso meio. E que aquela força que ele estava tentando tirar nossa e sugar nossa força, o Senhor está trazendo nessa noite algo especial, uma força dobrada, uma unção dobrada. E ele vai fazer aquilo que ele estava, às vezes, sendo impedido para fazer. E hoje esse anjo está dando uma ordem sobre as nossas vidas e sobre a igreja. E Deus vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Amém. Aleluia. Deus está nos ensinando, irmão. Deus está nos liberando para andarmos no Espírito. Você vai sentindo isso. Muito verdade essa palavra de Edneia. Muita opressão na igreja há muito tempo, mas Deus está liberando. Eu declaro, Deus já liberou o louvor está liberado nessa casa em nome para a glória de Jesus. Não só o louvor do altar, mas o louvor da congregação também. O seu louvor está liberado em nome de Jesus. Agora uma coisa interessante, meu irmão, vou te falar. Promessa a gente ouve. E a promessa precisa ser recebida. A promessa não acontece automaticamente se nós não recebermos a promessa. Deus disse que daria
uma terra que mana leite e mel para Israel, chamada Canaã. Mas Israel precisava entrar nessa terra e possuir essa terra. Agora Deus acaba de dizer que tirou o espírito de opressão e nos deu espírito de liberdade para adorar a Ele. Então é necessário que a igreja se aposse dessa promessa. A profecia diz que Deus vai trazer 4.200 pessoas, mas é necessário que nós convidemos as pessoas e preguemos o evangelho a elas. Não é os anjos que vão fazer esta obra. Atos 1:8 diz: o Senhor vai derramar poder para nós sermos testemunhas do seu evangelho, de pregarmos a palavra de Deus. O anjo está aqui, o anjinho está subindo aqui. Eu ajudo os pais. Olá, tudo bem? Como é seu nome? Miguel. Oi, o anjo Miguel. É o anjo Miguel. Meu Deus, olha, o anjo Miguel apareceu e é desse lado mesmo. Foi assim, Edneia, que você viu? Era desse tamanhozinho ou era maior? Eu acho que era maior, nesse aqui vai crescer ainda. Vai lá, papai, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Segura o Miguel aí, o anjo é teu. Queridos, o anjo está aqui. Se ele está aqui, vai mover águas. Eu já estou entendendo, vai ter cura milagrosa hoje à noite. Eu creio nisso. Jô, seu filho precisa de um milagre. O Bruno precisa de um milagre. Já vem aqui, já vai dobrando o joelho. A Jô é esposa do nosso pastor de Macapá. O Bruno, um jovenzinho de 18 anos, está com um coágulo. Precisa de um milagre. O Espírito Santo vai preparando a igreja para milagres. Vai preparando a igreja, serão dias de milagres, eu creio. Porque nós não queremos pregar um evangelho apenas de palavras, mas queremos um evangelho que manifeste o poder de Deus na igreja. Quando uma igreja se compromete com o Espírito Santo, de Atos capítulo 2, a partir do verso 42 está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor de Deus, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. O que acontece com uma igreja que começa a andar no poder do Espírito Santo? Ela se compromete com a palavra de Deus. É uma igreja que ama, eles perseveravam na doutrina, ou seja, há ensinamento na igreja. Não é cada pessoa fazendo aquilo que lhe dá na cabeça. Há um ensinamento da Bíblia na igreja e as pessoas vão andar segundo o ensinamento da palavra de Deus. A segunda coisa que acontece, as pessoas, além de amar a Bíblia, estudar a Bíblia, querido, um dos sinais do Espírito Santo e o poder dele é que você vai amar a leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia não será mais um livro renegado lá na casa, mas ela será um livro que você vai amar ler todos os dias, você vai amar a Bíblia. A segunda coisa, quando uma igreja escolhe andar no poder do Espírito Santo, a oração, no verso 42, eles perseveravam nas orações. Quarta-feira tem oração para todas as células. Não é um evento da igreja, meu irmão, não é uma reunião de entretenimento, é uma reunião para orarmos ao Senhor. E eu gostaria que todos os líderes das células trouxessem as suas ovelhas para esta grande reunião de oração. Não haverá avivamento sem oração fervorosa na igreja. E sexta-feira no monte tem oração fervorosa, irmão. Essa igreja vai se mover em oração em nome de Jesus. Levanta a mão e diga: Espírito Santo, me ajuda a orar. Eu sou fraco na oração, me ajuda a orar. Mas fervorosamente, diga: Espírito Santo, me ajuda a igreja a orar. Nós queremos orar. A terceira coisa que vai acontecer, uma igreja que vive no poder do Espírito Santo, é uma igreja que as pessoas têm comunhão, verso 43, e eles amavam a comunhão, e havia temor, o finalzinho do 42 lá, deixa para mim, e havia
comunhão na igreja. As pessoas amavam umas às outras, Quando alguém chegava novo na igreja, elas recebiam com muito amor, elas queriam servir uns aos outros. Não é uma igreja isolada, cada um vivendo a sua vida, não. É uma igreja que tem comunhão. A pessoa, quando ela chegava na igreja, logo ela sentia o amor da igreja, todos abraçavam, todos queriam participar da vida dela. Havia comunhão na igreja, e eu declaro: o Espírito Santo vai fazer dessa igreja uma igreja amorosa e uma igreja de comunhão. É uma igreja de conexão. As pessoas se sentem conectadas umas com as outras. Essa vai ser uma noite. Pessoal do louvor, pode ir preparando. O Espírito Santo vai mover. Porque quando o Espírito Santo move, é Ele que move, irmão. O pastor não precisa ficar fazendo apelo nem atropelo. O Espírito Santo vai movendo. Uma igreja que se move, as coisas são leves. As pessoas têm liberdade, elas não sentem constrangidas na casa de Deus. Elas sentem que estão em casa, elas se movem na liberdade. Aquilo que o Espírito Santo vai pôr no coração, elas vão fazendo. Não é o pastor que tem que dar direção, agora sim, agora aquele outro. Não, é o Espírito de Deus. As pessoas, elas se movem por causa do Espírito Santo. Elas são atraídas, é por isso que eu amo a obra do Espírito Santo. Elas são atraídas para Deus, para a presença de Deus, para derramar o coração diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor é a minha esperança. Eu não estou aqui por causa desse pregador, Senhor, a única razão que me traz é a Tua presença. A minha esperança é o Senhor, o meu clamor é na Tua presença, o meu choro é na Tua presença. A igreja que se move no Espírito Santo, ela vai ter oração fervorosa que brota de dentro, sai de dentro de você. As suas angústias são colocadas diante de Deus, seu coração é derramado diante do Senhor. Você é atraído à cruz de Cristo, você é atraído à presença dEle. Ele se torna a sua esperança. Você só espera nele, você olha para Ele. Não é nenhum homem, não é no homem, mas é nele. A sua paixão é por Ele. O Espírito Santo vai te envolvendo, o Espírito Santo vai te quebrantando. Você é atraído por Ele.